Igreja, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que vocês estão em pé, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Aleluia. Enquanto você procura Atos, capítulo 19, eu aproveito esse tempo para fazer aqui meus agradecimentos. Tá? Não é a primeira vez que eu venho aqui, então é uma alegria poder voltar nessa igreja. Que Deus seja louvado por cada um de vocês, por essa igreja aqui da DPUs no Parque Material. Quero ser grato a Deus pela vida aqui do meu xará Tiago, que fez um convite, obrigado, meu irmão. Já conheço o Tiago há alguns anos, né? Glória a Deus por isso, de ver o irmão firme, sempre dedicado na obra do Senhor, muito alegre mesmo de revê-lo e honrado pelo convite. Ao pastor Wilson, obrigado, tá, pastor Wilson, pela oportunidade. Eu já fui apresentado, né? Eu sou o Tiago, a minha esposa está ali, a Joyce. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério Vila Guilherme, Francisco Morato. Nosso pastor presidente é o pastor Paulo Sérgio de Andrade. Eu congrego ali na subsede. Meus pastores locais são o pastor Fábio Tavares e o pastor Wagner Mendes. E eu venho aqui nessa noite, nós viemos nessa noite debaixo da bênção dos nossos pastores. Amém? Então é muito bom poder estar aqui cultuando com os irmãos. É uma noite de culto missionário, não é isso? Eu quero pensar com vocês aqui, foi me dado um bom tempo, eu quero ser sábio ao usar esse tempo, né? O pastor deixou bastante liberdade aqui para expor a mensagem, mas serei sábio para falar aqui da parte de Deus, algo que seja útil para todos nós. Para isso eu quero ler com vocês Atos 19, versículo 20. Vamos ler apenas o versículo 20. Eu quero pensar nesse tempo aqui em 3 pontos rápidos, com base nesse texto, para nossas vidas. Atos 19, versículo 20. Quantos acharam, digam amém. Amém. Na tradução que eu tenho aqui em mãos, diz assim: e assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vou ler mais uma vez. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Vamos ao seu assento. Por gentileza. É muito lógico que quando esse texto fala que a palavra do Senhor crescia, ele está se referindo à igreja. Tá? Então, esse texto, ele possui aqui uma figura de linguagem. Quando o texto fala que a palavra do Senhor crescia e prevalecia, a palavra do Senhor aqui, figuradamente, está falando acerca da igreja local dessa região do texto. Assim, a palavra do Senhor crescia não faz muito sentido, né? A palavra do Senhor cresceu. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, sempre foi grande. A palavra de Deus não teve um momento em que ela foi pequena e depois cresceu. A palavra de Deus é a palavra de Deus sempre. Aleluia. Quando esse texto fala que a palavra de Deus crescia e prevalecia, pelo contexto aqui, pela história ao redor desse versículo, a gente percebe que o que o autor está querendo dizer é isso. Essa igreja estava crescendo e prevalecendo. Quando ele fala que a igreja estava crescendo, crescer não é a mesma coisa de aumentar e nem de encher. Tá? Então, não necessariamente o que o texto está falando é que essa igreja enchia ou que essa igreja aumentava. Quando fala-se de crescimento, o crescimento ele tem muito mais a ver com a mentalidade do que com o próprio tamanho. Não é isso? Quando nós falamos de pessoas, por exemplo, nós olhamos para uma pessoa que já está na fase adulta e nós falamos, nossa, essa pessoa parece que não cresceu. Você não está se referindo ao tamanho físico dela. Você está se referindo à mentalidade, ao coração.
a tomada de decisões dessa pessoa. Então, falar de crescimento, falar de uma igreja que cresce, falar de uma igreja que está crescendo e prevalecendo, não necessariamente é falar de uma igreja que está enchendo e aumentando de tamanho. Então, o que quer dizer crescer e prevalecer em Deus? O capítulo 20 está falando acerca de uma igreja local, como nós aqui nessa noite. Essa igreja é a igreja de Éfeso, da região de Éfeso. A igreja de Éfeso, ao término do primeiro século, era uma igreja grandiosíssima. E aí, repito, ela não era simplesmente uma igreja grande em números. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja grande em relevância, em importância. A igreja de Éfeso, no final do primeiro século, era praticamente a igreja sede da região da Ásia Menor. Então, quando nós falamos da igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso, nós estamos falando de uma igreja importante na Bíblia. Não é à toa. No Novo Testamento, um dos livros do Novo Testamento é a carta aos Efésios, não é isso? Aquele livro que tem lá a passagem da armadura de Deus e tal, é a carta aos Efésios. É uma carta escrita para essa igreja. Se não fosse o bastante ter uma carta escrita por Paulo para a igreja de Éfeso, quando você vai no livro de Apocalipse, você tem lá 7 cartas diretamente de Jesus para 7 igrejas. E uma delas, a primeira, é para a igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso não era qualquer igreja. A igreja de Éfeso é uma igreja importante, ao ponto de Paulo ter que escrever uma carta para aquela igreja, uma carta doutrinária. Ao ponto de o próprio Jesus parar para escrever uma carta para essa igreja. Essa igreja tem uma importância muito grande. Outras igrejas também importantes não têm cartas escritas. Por exemplo, a igreja de Antioquia era uma igreja muito importante. Mas você não tem na Bíblia uma carta aos antioquenses. Não existe. Mas tem carta aos Efésios. E os Efésios é o pessoal dessa igreja aqui, desse texto de Atos capítulo 20. Essa igreja começa aqui nessa viagem missionária de Paulo, lá no primeiro versículo do capítulo 20. Então o capítulo 20 de Atos está contando sobre o início dessa igreja. Então, é uma noite missionária, eu preciso que você pense nisso comigo. Eu estou falando do começo de uma igreja que cresceu. O começo de uma igreja que se tornou grande. O começo de uma igreja que foi uma igreja importante, relevante, necessária para a região onde ela estava. Como é que foi o começo dessa igreja? Porque o versículo 20 está dizendo para nós assim, ó. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. ênfase no assim. Então tem uma história sendo contada até o versículo 19, e no versículo 20 ele conclui dizendo: foi assim que essa igreja cresceu. Para que essa igreja tivesse esse crescimento, precisou ser assim. Para que essa igreja pudesse crescer, foi necessário que fosse dessa maneira. Qual é a fórmula para o crescimento dessa igreja? É isso que eu queria, nesses minutos que tenho, meditar e ministrar aqui aos irmãos. Quantos querem ouvir a palavra de Deus ainda? Digam amém. Amém. Então, se você ficou com a sua Bíblia aberta e quiser voltar um pouco, ali no versículo 7 do capítulo 20, no versículo 7 do capítulo 20, nós temos ali uma primeira informação necessária para o crescimento dessa igreja. Porque o versículo 7 diz para nós que essa igreja aqui, que lá no versículo 20 está dizendo que ela crescia e prevalecia, essa igreja aqui, que eu acabei de dizer para vocês, que foi uma igreja importante, relevante, uma igreja sede de uma região central do mundo naquela época. Essa mesma igreja, no começo dela, diz o texto do versículo 7, que eram ao todo uns 12 homens. Então a primeira coisa que eu gostaria de ministrar a você, para o nosso entendimento nessa noite, é que Deus não despreza os pequenos começos.
Eu vou dizer novamente para que você creia nisso de verdade. Deus não despreza os pequenos começos. Nós desprezamos. Nós não valorizamos os pequenos começos. Nós, ainda mais na nossa geração, nós queremos que todas as coisas sejam grandes para ontem. Nós queremos que todas as coisas estejam prontas para já. Nós queremos que todas as coisas sejam grandes da noite para o dia. Nós temos essa mentalidade imediatista, onde nós queremos que as coisas cheguem prontas. Nós somos a geração do iFood. Nós somos a geração do delivery. E que se no aplicativo você pede uma pizza, que está lá que a taxa de demora para entrega é de 30 minutos. Se der 31 minutos e a pizza não chegou, você fica bravo. E você se acha na razão. Porque você quer para já. Nós somos esse povo que hoje, um adolescente, um jovem, que nem concluiu os estudos ainda, já quer ter sucesso. Ele acha que com 18 anos, se a vida dele não está no auge, ele já está atrasado. Porque ele olha para o YouTube e ele vê às vezes um garoto de 12 anos milionário, e ele se vê com 20 dizendo: nossa, eu estou atrasado. Nossa, eu ainda não cheguei. Nossa, as coisas na minha vida não dão certo. Quem sabe tem alguém que me ouve aqui nessa noite, que começou um emprego e chegou na empresa e está lá galgando, está lá trabalhando, e o negócio parece que não anda, não vem as promoções, o aumento de salário não chega, e na sua cabeça as coisas não estão bem. Alguma coisa está de errado, porque eu já estou há 6 meses nessa empresa e ninguém me nota. Eu já estou há 6 meses nessa igreja e o pastor não me vê. Eu já estou há 6 meses com essa empresa aberta e o lucro não chega. E a pessoa realmente acredita que no primeiro ano do negócio dela a prosperidade virá. E se não vem, ela se desespera. Ela acha que fez um mau negócio. Ela esquece de ter consultado a Deus, e ainda que Deus confirmou o negócio, se o negócio não andou em 1 ano, ela acha que as coisas não estão na vontade de Deus, porque ainda está pequena. Porque nós perdemos a capacidade de entender que tudo, meu irmão, começa pequeno. Tudo que presta começa pequeno. Ninguém começa grande. Ninguém começa tendo sucesso. Nenhum negócio começa dando lucro. Nenhuma empresa começa dando retorno financeiro de imediato. Todas as coisas no seu começo são difíceis. Todas as coisas no seu começo são complicadas. Todas as coisas passam por um processo de crescimento. E se tem uma coisa que o Evangelho se importa em relatar para nós, é isso: que até Jesus, aquele que nós servimos e cremos como Deus e Senhor da nossa vida, ele nasceu pequeno. Se tem um texto interessante no Evangelho, é um texto que fala que Jesus crescia em graça, em conhecimento, em estatura. A igreja está entendendo a palavra que está reagindo. Jesus não nasceu com 30 anos pronto para ir para a cruz. Até Jesus encarnado nasceu pequeno. Você consegue imaginar isso, irmão? Aquele que é o Deus criador do universo, precisando de alguém para ensiná-lo a andar, precisando de alguém para ensiná-lo a falar, precisando de alguém para ensiná-lo a se vestir, precisando de alguém para ensiná-lo a comer, a se alimentar, porque ele nasceu criança e foi crescendo, até chegar aos 30 anos e começar seu ministério. O próprio Deus passou pelo processo de crescimento, mas o processo de crescimento revela algo. Revela o que? Ele não nasceu grande.
Todas as coisas nascem pequenas. Eu não sei quem está recebendo essa palavra. Eu não sei quem nessa noite está aqui angustiado, porque o negócio que você começou ainda não fluiu, porque o departamento que você pegou ainda não cresceu, porque a obra que você está realizando está parada, ou porque você não consegue se enxergar com sucesso. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele não despreza os pequenos começos. Aliás, pelo contrário, o nosso Deus é especialista em usar os pequenos começos para criar em nosso coração pronto para viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Não sei se alguém pode reagir a essa palavra, mas se você pode, em nome de Jesus, o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar, para te acalmar e para te dizer: eu não me lembro, ou melhor, eu não te deixo por conta dos pequenos começos. O teu primeiro estado poderá ter sido pequeno, mas o teu último estado aumentará para a glória do nome de Jesus. Se não for te incomodar, se isso te incomoda, não precisa, mas se não for te incomodar, você pode olhar para alguma pessoa que está perto de você e dizer para ela: Deus não despreza seu pequeno começo. No começo tudo é pequeno mesmo. É que nós desprezamos os pequenos começos, mas Deus não. Essa igreja, que é uma igreja que se tornou a sede da região central do mundo, começou com 12 homens. 12 homens que sequer sabia quem era o Espírito Santo. Mas é aqui que está o segredo. Porque eram 12 homens que não sabiam quem era Deus. Mas quando Paulo chega em Éfeso, essa é a primeira discussão dele. Ele chega questionando os irmãos daquela igreja e falando: e aí, já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles respondem dizendo: nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: mas vocês foram batizados como? Aí eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo explica o que é o batismo com o Espírito Santo, a diferença do batismo de João, impõe as mãos sobre eles, oram e eles são cheios do Espírito Santo. Deixa eu me fazer entender melhor para ver se você verifica. A Bíblia está dizendo para nós que eram só 12 homens, mas eram 12 homens cheios do Espírito Santo. Era pequeno, mas era algo pequeno que estava possesso da presença de Deus. Era algo pequeno, mas era algo pequeno onde Deus habitava. Era algo pequeno, mas era algo pequeno onde Deus se apoderava. Era algo pequeno, mas era algo pequeno onde Deus tinha liberdade, autoridade e fazia o que bem queria, porque tinha liberdade para tal. Era algo pequeno, mas era algo que Deus estava no controle. Então, meu irmão, é aí que está o segredo. O problema não está no tamanho, o problema está em se Deus está no negócio ou não. Porque se Deus está no negócio, ainda que no começo seja pequeno, com o passar do tempo, o Deus que está no negócio vai trazendo crescimento, vai fazendo as portas se alargarem, vai fazendo o tamanho chegar, porque Ele é quem dá o crescimento. Segunda coisa. Primeiro, Deus não despreza os pequenos começos. Segundo, o que levou essa igreja a crescer? Do versículo 11 ao versículo 14, a Bíblia fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus, não era Paulo que fazia, era Deus, que pelas mãos de Paulo fazia milagres fora do comum, extraordinários. Uma igreja de 12 homens,
mas que viviam coisas extraordinárias, porque o Espírito Santo estava ali, e porque aquelas pessoas tinham intimidade com Deus. E esses milagres extraordinários, quem não conhece a história, para que entenda, era milagre do tipo assim, alguém avisava Paulo que tinha uma pessoa enferma, Paulo não precisava nem ir lá. A Bíblia fala no versículo 12 que eles pegavam os lenços de Paulo, os aventais de Paulo, levavam até os enfermos, apresentavam o lenço, os enfermos eram curados. Quer mais? Alguém se manifestava endemoniado lá do outro lado, Paulo não precisava nem ir lá. Pegava os aventais de Paulo, levava até o ambiente, apresentava os aventais e o demônio era expulso. Que poder é esse? Que lenço ungido é esse? Que avental fora do comum é esse? Não está no lenço nem no avental. O que esse texto quer nos ensinar, se você ler até o versículo 14, você vai ver que algumas pessoas, preste atenção nisso, porque sinais extraordinários atraem curiosos, atrai pessoas empolgadas. E o texto no versículo 13 fala de 7 jovens, 7 moços, que gostaram daquele negócio de ver gente sendo curada e demônio sendo expulso. E eles começaram a ir de casa em casa, expulsando os demônios. E sabe qual que era o método que eles usavam? O texto fala que eles chegavam nos endemoniados, impunha as mãos e dizia: eu vos esconjuro no nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles pegaram a fórmula. Mas teve uma situação que está no versículo 15, que um dia eles chegaram em uma pessoa possessa e fizeram a mesma coisa. Eu vos esconjuro no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio olhou para aqueles 7 homens e disse: Jesus nós sabemos quem é, Paulo nós também conhecemos, mas vocês quem são? Eles usaram a fórmula certa, eles usaram a ferramenta correta. Por que eles não conseguiram fazer o que Paulo fazia? Bom, como eu ia dizendo, porque o segredo não está no lenço nem no avental. Aliás, o lenço e o avental é só um símbolo para mostrar que Deus estava na vida de Paulo, na intimidade que ele tinha com Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é a fórmula, é a intimidade. Não é a ferramenta, é a intimidade. Não é a performance, é a intimidade com Deus. Irmão, naquele grande dia, palavras de Jesus, naquele grande dia, haverão 2 povos, 2 multidões diante de Deus. E o que separa uma multidão da outra não é o que elas fizeram. Aliás, uma das multidões dirá para Jesus: nós fizemos a mesma coisa que eles. Em seu nome nós pregamos. Em seu nome nós fizemos maravilhas. Em seu nome nós expulsamos demônios. E o silêncio de Jesus é constrangedor, porque Jesus não repreende eles dizendo mentira. Como quem quer dizer: é verdade, vocês fizeram. Mas a pergunta de Jesus é: eu não vos conheço. Quem vocês são? O segundo ponto que eu queria deixar para nós entendermos o que leva uma igreja, uma pessoa ao crescimento, é a intimidade. O crescimento não está na fórmula, está na intimidade. O crescimento não está na performance, está na intimidade. O crescimento não está nas palavras mágicas, está na intimidade.
O crescimento não está no recurso, o crescimento não está no poder aquisitivo, o crescimento não está na ferramenta sendo utilizada da maneira correta, o crescimento não está no conhecimento intelectual, o crescimento está na intimidade que se tem com Deus. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que você tem, é sobre quem você é que vai definir o seu crescimento e a sua autoridade ou não. A autoridade não é para quem faz direito, a autoridade é para quem tem intimidade com Deus. Aqueles que no grande dia ouvirão de Jesus: não é parabéns pelo que você fez, não parabéns pelas suas obras, mas ouvirão da boca de Cristo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que nos está preparado. Você é conhecido de Deus, é isso que te leva ao esquecimento. Você tem intimidade com Deus, é isso que te levará ao crescimento. Se você tiver intimidade com essa pessoa que está perto de você, brinca com ela para quebrar um pouco o gelo. Diga para ela: não está na sua performance. Para o seu sucesso, para o seu crescimento, não depende da sua performance. Esses moços aqui tiveram uma performance digna de Oscar. Não, uma performance que iludiria muito crente, tá? Os caras falam difícil. Eu vos esconjuro, no nome de Jesus a quem Paulo prega, sai agora, eu te dou ordem. Passaram vergonha. O texto fala que o endemoniado correu atrás dos 7, deu uma surra dos 7, arrancou a roupa deles, eles fugiram nus, envergonhados. Tudo porque não tinha intimidade. O segredo está na intimidade, meu irmão. E eu preciso avançar para a conclusão, mas eu preciso me ater nesse detalhe que é importante. A intimidade que faz a diferença, ela está em coisas simples. Você percebe e descobre se há intimidade ou não nas coisas simples. Simplicidade não está no que se fala da boca para fora. Simplicidade está em coisas simples. Intimidade, perdão, está em coisas simples. Intimidade não está no que se fala da boca para fora, está nas coisas simples. Intimidade não é o que você define. Percebe-se se há intimidade ou não pelas coisas simples. Quando se há intimidade, a simplicidade ela é enfatizada. Como que você entende isso nesse texto, Tiago? Bom, olha como Paulo demonstra a intimidade dele com Deus. Ele manda lenços e aventais. Não é fórmula secreta. Não é avental da unção nem lenço ungido. É que Paulo trabalhava. Ele era fabricante de tendas. Lenços e aventais fazem parte do material de trabalho de Paulo, do seu dia a dia. Aliás, é por isso que Paulo não tinha disponibilidade 24 horas por dia para ir na casa de todo mundo e ficar orando. Às vezes alguém chegava até Paulo e falava: Paulo, tem alguém enfermo ali precisando de uma oração. Só que Paulo estava em expediente. Só que quem tem intimidade manifesta a sua intimidade nas coisas simples. Quando a Bíblia fala que os lenços de Paulo, os aventais de Paulo eram usados para curar e expulsar demônios, não é que aquele lenço foi ungido, consagrado, separado, ou tinha algo de especial na confecção deles. O segredo estava em Paulo. Quando alguém chegava para Paulo e pedia ajuda, o que Paulo tinha à disposição naquele momento era um lenço e um avental.
E alguém falava, tem alguém endemoniado lá do outro lado. Ele dizia, olha, eu não posso ir, mas leva lá isso que é meu. Pega meu lenço que leva e ora lá. Ora em nome de Jesus e apresenta isso. A intimidade está nas coisas simples. Aleluia. A intimidade não está na performance, nem na demonstração física. A intimidade, ela não está naquilo que se vê de forma espontânea. A intimidade está nas coisas simples. A intimidade não está nos espetáculos. A intimidade não se é vista em público. Por isso que é intimidade. É coisa particular. Não é coisa que se mostra a todos. Não é coisa que todos conhecem. Não é coisa que todos têm acesso. É íntimo entre ele e Deus. A intimidade é manifestada na simplicidade daquilo que aquela pessoa é. É por isso que Paulo tem consciência, certeza absoluta de que se levarem o lenço dele, o enfermo será curado. Porque ele entende que não é um lenço que é especial, é ele que possui intimidade com Deus, que é todo poderoso. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando essa noite, meu irmão? Porque Cristo está te trazendo de volta, ou melhor, está te convidando a voltar a ter uma vida de intimidade. Irmão, no nosso modelo, eu estou incluindo, no nosso modelo de vida eclesiástica, no nosso modelo de vida de igreja, é muito fácil se perder pela performance e esquecer da intimidade. É muito fácil se importar com a demonstração e esquecer da intimidade. É muito fácil se importar com o que nós mostramos aos outros e esquecer do nosso contato de intimidade com Deus. E é aí que muita gente cai, é aí que muita gente falha, é aí que muito crente fracassa, porque ele demonstra uma espiritualidade bonita, mas na intimidade ele não está em dia. Ele tem uma performance bacana, mas na intimidade não está bacana. Ele tem uma demonstração boa, mas na intimidade não está bem entre ele e Deus. Mas nessa noite Deus está nos convidando de volta a ter uma vida de intimidade. Irmão, não é a sua performance que importa para ele, é a intimidade que importa para ele. Ele quer saber se você está disposto a ter uma vida de intimidade. E a intimidade está nas coisas simples. Aleluia, aleluia. Com muito respeito e muito amor no coração, eu sou assembleiano como vocês. O modelo de igreja onde eu congrego é semelhante ao de vocês. Mas, irmão, a gente precisa parar com essa mentalidade de achar que a nossa vida se resume às festas, aos congressos, aos eventos. Irmão, no evento você mostra o que você quer, na festa você mostra o que você quer, na festividade você apresenta a melhor versão de você mesmo. O segredo está na intimidade. É na intimidade que nós crescemos em Deus. E a intimidade, me perdoe, não está nos eventos públicos. A intimidade está no particular. A intimidade está naqueles instantes de oração entre você e Deus. A intimidade está naquele momento de leitura entre você e Deus. A intimidade está naquela prática de jejum que você tem comumente com Ele. A intimidade está nas coisas simples e não na performance. Quer crescer em Deus? Você precisa de intimidade. Como é que eu faço para ter intimidade? Vai para a simplicidade, irmão. Não precisa responder para mim, não. Só reflete aí. Uma pergunta retórica. Tem coisa mais estranha do que uma pessoa que não tem intimidade querendo forçar que tem? Com a gente? Não, assim, sinceramente. A pessoa te vê uma vez cada 10 anos. Aquele parente que só se encontra em velório. Aí tá, é primo, é prima, é tio, é tia. Você vê uma vez a cada 10 anos. Aí quando vê, tem que criar aquele clima familiar, né?
Não é estranho? Porque ao mesmo tempo que tem alguma coisa de comum ali, não tem conexão. Não tem o que nos conecta. Não dá para você conversar de coisas simples com essa pessoa. Porque a intimidade, ela está nas coisas simples. Quem é a pessoa que é íntima de você? É aquela pessoa que toma café da manhã com você sempre. Aquela pessoa que está sempre no almoço, no mesmo ambiente que você. Essa é uma pessoa íntima. Aquela pessoa que está todo dia debaixo do mesmo teto que você, conversando, dialogando. Isso é uma pessoa íntima. Quando eu falo de intimidade com Deus, eu estou dizendo a mesma coisa. Pega mal querer fingir uma intimidade com Deus, irmão, só em dia de evento. Aleluia. Dá para perceber de longe que é forte. Porque quem é íntimo, isso se constrói no dia a dia. Com coisas simples. Eu já estou no meu horário aqui, eu encerro agora. Último ponto. Pega mais. Quer crescer em Deus? Primeiro, lembre-se que Deus não despreza os pequenos comuns. Segundo, é preciso ter intimidade. Intimidade está nas coisas simples. Terceiro, para que essa igreja crescesse, essa igreja teve que aprender algo. Nessa mesma experiência aqui dos exorcistas. Se você puder e quiser, por gentileza, diga para alguém que está perto de você: cuidado com Jesus dos outros. Tiago, como assim Jesus dos outros? Lembra qual foi a estratégia que os caras usaram para tentar expulsar o demônio? Encerro agora. Presta atenção, Tiago. Olha a fala dos caras, Tiago. Chegou para o endemoniado e falou: eu vos esconjuro no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Em algumas traduções está assim: eu vos esconjuro no nome do Jesus de Paulo. Então assim, eles eram Paulo? Não. Mas eles falaram: o Jesus de Paulo expulsou lá, então a gente vai usar o Jesus de Paulo para expulsar aqui. Então, ó, eu te expulso no nome do Jesus de Paulo, tá? E aí que eu entro nesse tópico de cuidado com Jesus dos outros, porque assim, irmãos, o Jesus de Paulo existe. O Jesus de Paulo é real. O Jesus de Paulo funciona para Paulo. Se você não é Paulo, não adianta querer embarcar no Jesus dos outros. Deixa eu me fazer melhor entendido. Não dá para depender da espiritualidade alheia. Cuidado, irmão, na hora de crer no Jesus dos outros. Porque o Jesus dos outros é Jesus para os outros. Não tente usar o Jesus dos outros para crescer. Porque crescimento está relacionado à intimidade entre nós individualmente com Deus. Se você tentar crescer com base no Jesus do outro, você vai passar vergonha. Essa igreja, para crescer, precisou aprender isso. Que não dá para depender do Jesus do Paulo. Porque eu não sou Paulo. E Paulo não vai estar sempre aqui. E existem questões na minha vida que quem tem que resolver sou eu e não Paulo. É por falta de entender isso que nós criamos algumas pessoas com a mentalidade de achar que a vida dela vai ser resolvida através da gente. O que você acha que os pastores... Vou olhar para trás para não constranger. O que você acha que os irmãos aqui no púlpito sentam tudo assim? É peso do povo nas costas. Porque a gente tem que ser crente pela gente e pelos outros. A gente tem que ralar para ter intimidade com Jesus. E aí, quando é um ímpio
alguém de fora da fé, um novo convertido, a gente até tolera. Mas assim, crente, velho de igreja, dependendo da gente para estar bem espiritualmente. Dependendo. Eu não estou falando de precisar de ajuda. Ajuda nós precisamos uns dos outros sempre. Agora tem crente que depende. Ele vive a vida dele e aí... não, eu vou chamar o pastor para orar. Né? Aí vem para a igreja, a gente prega, dá a direção, a gente dá a bússola. A gente dá a receita. Fala, irmão, quer ser curado? O remédio é esse aqui, ó. Toma de tantas horas, tal. Acaba a consulta, aí o paciente vem aqui na frente. Ô pastor, ora aqui por mim. Meu filho. Por que o pessoal criou essa mentalidade? Porque é a mentalidade de quem crê no Jesus dos outros. Tipo assim, o seu Jesus não basta, tem que ser o Jesus do pastor. Eu vou pedir para o Tiago orar, porque se o Tiago orar, forte Deus. Irmão, se teve uma separação que foi feita entre a igreja protestante e a igreja católica, é sobre o sacerdócio real de todos os crentes. Na igreja católica, o sacerdócio ele é restrito. Na igreja protestante evangélica, nós cremos que todo crente, desde que seja crente em Cristo Jesus, você foi feito rei e sacerdote. Tá, melhor. O acesso está livre para você. Só existe um mediador entre você e Deus, que é Cristo Jesus. Você tem acesso direto a Cristo, você não precisa de mim. Você não precisa do outro. Você não depende, você não depende dos outros para a sua espiritualidade estar em dia. Você pode dobrar seu joelho, orar, falar com Deus, fazer seu propósito, jejuar, consertar sua vida e você verá as coisas andando. Mas é muito mais fácil depender do Jesus dos outros. Mas cuidado para não passar vergonha. Eu posso pedir um pouco de pé? Se coloque de pé em nome de Jesus, você aí. Já estourei meu horário. Ação. Essa igreja precisou aprender que para crescer não dava para depender do Jesus dos outros. E de novo, não precisa responder para mim não, mas reflete aí no seu coração, no seu espírito. Até quando, irmão, você vai ficar dependendo do Jesus dos outros? Até quando, irmão? Você vai ver sua vida emperrada e vai achar que a sua vida está emperrada porque ninguém faz nada por você. Maravilhoso Deus. O Evangelho está sendo pregado para te direcionar. Quer crescer? Pare de viver com base no Jesus dos outros. Meu Deus. E passe a ter intimidade com Jesus você. Sabe por que essa igreja cresceu? Porque eles aprenderam isso. E como que a gente sabe que eles aprenderam isso, Tiago? Porque depois do evento lá dos 7 caras serem envergonhados pelo endemoniado, a Bíblia fala que a cidade ficou sabendo daquilo e ficou cheia de temor. E aquela cidade era uma cidade muito idólatra. Mas a Bíblia fala que quando aquilo ali aconteceu, as pessoas passaram a ir para a igreja. E eles começaram a ir para a igreja levando os seus utensílios mágicos, as suas ferramentas de idolatria. Eles levavam e queimavam na frente da igreja. E eles pegavam as quantias, o dinheiro que eles ganharam com aquelas práticas ilícitas e entregavam em oferta para a igreja. Vou direto. Paulo não precisou pedir nada. Paulo não precisou ir na casa de ninguém para falar, ó, essa imagem aqui, ó. Eles levaram. Eles ficaram tão cheios de temor que eles entregaram tudo que tinham. Eles pegaram tudo que eles faziam de errado e disseram, nós não queremos mais isso.
Até aquilo que nos trouxe lucro, nós entregamos o lucro. Porque nós queremos esse Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quer ter vida com Deus, meu? Você precisa viver isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ao invés de ficar olhando para o Jesus dos outros, renunciar o que está dentro de você. Colocar na presença de Deus e falar: Senhor, eu renuncio tudo isso e eu me entrego inteiramente a Ti. Isso está lá no versículo 19. E aí no 20 fala: assim a igreja crescia. Por causa disso, a igreja prevalecia. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar por você para devolver o mundo. Glória a Deus. Aleluia. E como é uma noite missionária, eu não posso perder essa oportunidade, não só de orar, mas de perguntar aqui nessa noite. Eu não conheço todos vocês, então eu devo perguntar. Há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Cristo? Ou que se afastou da presença de Deus por algum acaso? E nessa noite quer entregar sua vida de volta a Ele? Há alguém que nessa noite quer entregar a vida para Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida? Tiago, o que eu vou ter que fazer? Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Aleluia. Há alguém nessa noite que queira receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Se você quiser, dê algum sinal ou vem aqui à frente. Não é para te constranger, nós queremos orar com você, nos alegrar pela sua vida. Há alguém que queira entregar a vida para Cristo? Há alguém que queira voltar para a presença de Deus? É tempo de crescimento. Mas o seu crescimento está totalmente ligado a isso. Há alguém? Se o silêncio diz que não, de olhos fechados, eu quero orar rapidamente pela igreja e devolver. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Deus, eu me alegro em Ti por estar aqui nessa noite, porque o Senhor está aqui conosco através do Teu Espírito. Senhor, eu te peço que o Senhor, através do Teu Espírito, nos convença por essa palavra do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor faça essa palavra arder em nosso coração. Que o Senhor possa fazer com que nós venhamos ter os nossos olhos iluminados para enxergar o que nós não estávamos enxergando. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, derrama sabedoria, derrama da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder sobre cada vida que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, eu libero essa palavra com base na tua palavra registrada, que essa igreja viverá um tempo de crescimento. E eu não sei, meu Pai, se será um crescimento quantitativo. Eu não sei, Pai, se esse crescimento será em número, se será em tempo, se será em tamanho, em espaço, mas será um crescimento de qualidade, porque nós viveremos uma vida de intimidade contigo de hoje em diante, ainda maior para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento cada filho teu, cada filha tua que está aqui ouvindo essa palavra, e que nós possamos crescer em Ti, para que o Senhor seja glorificado através de nós, para que o Seu nome seja glorificado através de cada um de nós, para que quando falarem dessa igreja no Parque Montreal, para que quando se lembrarem de cada crente que frequenta essa casa, o Senhor seja louvado e glorificado em todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, se apodera da nossa vida pelo Teu Espírito, derrama sobre nós o Teu Espírito, e nós viveremos para o Teu louvor e Tua glória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, certos da nossa bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem crê nisso, diga amém. Amém. Amados, quantos entenderam a mensagem, digam amém. Amém. Se você entendeu, eu fiz minha parte. Glória a Deus. Aleluia.
Todo pregador tem a missão de explicar, de ser entendido. A minha função é me fazer entender pela Bíblia. Se você entendeu, a minha parte eu fiz. Eu não vou sair triste, porque ninguém veio aqui chorando. Eu não vou sair triste, porque esse papel não é meu. É o Espírito que convence e é o indivíduo que se converte se quiser. Eu não converto ninguém, eu não convenço ninguém, eu só explico. Você entendeu, eu fiz minha parte. Deus faça essa palavra ser verdade na sua vida. E eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus.